aí difícil da gente começar, eu já vou entrar com o primeiro tema do Seminário Integrador da Saúde do Adulto, que é a PNESH. Não sei se vocês conhecem, a PNESH é a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem. Então, se vocês estivessem lá na faculdade, com certeza vocês estariam desenvolvendo um projeto voltado para essa temática, né? Então, a gente fez lá a campanha voltada para a saúde da mulher, né? E consolidando o que pede a política nacional, as políticas públicas, né? De controle, promoção e prevenção, junto com o projeto lá do Nós Mulheres. Aliás, já vou dizendo que a gente não vai deixar esse projeto morrer, mesmo que é uma coisa muito importante. Eu não sei se vocês viram, quem segue elas pelo Instagram, está cada vez pior lá o contexto do cárcere, porque elas não estão tendo visitas, então elas não estão recebendo nada de produto de higiene, nem de absorventes. Então, as meninas do grupo lá do Nós Mulheres, elas converteram os valores recebidos da vaquinha que elas já tinham arrecadado em absorventes. E lá na faculdade está cheio de absorvente que o pessoal já levou. Eu fiquei até chateada, falei, poxa, e não dá nem para abrir, né? A faculdade está fechada. Mas eu quero retomar com força quando a gente for voltar, que eu creio que seja só para o próximo semestre. Eu também creio que vocês devam estar curiosos com relação ao feriado, né? Que foi adiantado, tá uma bagunça aí com relação. Vai ser amanhã é 9 de junho, depois de amanhã já vai ser feriado da Consciência Negra. Nós vamos ter uma reunião acadêmica com a Elisângela hoje às 18 horas, onde vão ser passados todos esses detalhes importantes, tá? Então, assim que a gente tiver todos os informes dessa reunião, eu passo aí para os representantes falando como que vai ser essas diretrizes. Tudo bem? Ok, pronto. Então, vamos. Bom. Tudo bem. Tá, então vamos lá. A PNESH, né, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, ela tem como diretriz promover ações que contribuam, né, de forma significativa para a realidade singular do homem, né, nos contextos socioculturais e sociopolíticos que ele vive, né, dependendo aí da localidade e da gestão onde ele esteja inserido. O grande problema da saúde do homem, que a gente vai falar a seguir, é que o homem, embora dentro do contexto de gênero, seja aquele que, bom, João Andrew e aí Vladimir, Diogo, que está representando hoje, né, eles tenham esse contexto de fortalecimento com relação ao gênero, mas no contexto de saúde, eles têm uma fragilidade, tá? Então, olha, no último censo do IBGE, que eu consegui extrair, né, nós temos uma amostra aí de população por gênero da mulher muito maior do que a do homem. E, em contrário disso, nasce muito mais homens do que mulheres. Ou seja, os homens estão morrendo mais, né? E aí foi através disso que se foi necessária se portariar, né, fazer nascer uma política de promoção e ação voltada para a saúde do homem, porque esses números aqui são assustadores, né, de que o homem, nós temos um percentual maior aí com relação ao nascimento dos homens, e os homens morrem mais. E aí vocês sabem me dizer por que os homens morrem mais do que as mulheres? Porque não se cuidam? Porque não se cuidam. O que mais? Tem mais coisa envolvida aí. Professora, poderia se dizer por culpa dos hormônios que está na água? Não seriam. Não, os hormônios que estão na água, não é letal para o homem.
Tipo, teve uma época que eu escutei falar sobre eu acho que é a pílula do dia seguinte, que aí a mulher Aham. bebia e quando urinava, esse hormônio não era totalmente dissolvido na água. Aí acabava tendo efeito nisso, será que tem? Não, mas os hormônios que contém na pílula do dia seguinte não estão presentes na água, nem poderia. Isso é totalmente antiético e anti-programa de saúde, qualquer um. Porque senão todas as mulheres que estivessem em vida sexual ativa abortariam, né? E se o homem fizesse uso de algum hormônio feminino, ele já exteriorizaria alguns tipos de manifestações, tipo crescimento do mamilo, né? Afinamento da voz, e isso não está relacionado à mortalidade, mas a diferenças no contexto de formação do corpo. Mas não está relacionado à mortalidade. Uma das relações é sim de que o homem tem muita dificuldade de aceitar o contexto de cuidar da saúde, porque a gente ainda tem aquela questão sociocultural de homem, mantenedor do lar, eu cuido, eu mantenho, eu não preciso de cuidado da saúde, então eu só vou quando eu estou realmente morrendo. Mas tem um outro fator muito importante que vocês estão esquecendo, gente. Tenta lembrar aí. Por que que, ó... Fala, meu bem. Não faz o exame correto periodicamente da próstata? Homem também não faz. Isso também vincula nos cuidados em saúde, né? Então, Os homens são mais tabagistas que as mulheres? esse percentual, infelizmente, nós mulheres estamos ranqueando ali. Olha, tô falando igual meus filhos que adoram usar essa palavra ranqueado, né? As palavras de youtubers aí. Infelizmente, esse ranking de tabagistas, nós mulheres já equalizamos ali com relação aos homens. Mas os homens fazem pouquíssima aderência a campanhas de prevenção. Também está ligado. Mas tem um outro fator, gente. Acidentes e traumas automobilísticos matam mais do que doenças cardiovasculares, por exemplo. E quem está na maior percentual de morte dentro dos traumas é o homem. E é o homem jovem, tá? Então, os homens morrem mais decorrência desse contexto de traumas automobilísticos, tá? Então, vocês podem até reparar, tem uma coisa que vai fortalecer isso que eu tô falando. Se vocês têm seguro de carro, os homens pagam mais lá naquela faixa etária ali que vai dos 18 aos 24 anos, que é a taxa que é o perigo, né? Que realmente quando os homens têm um pouco mais de prevalência de estarem envolvidos em acidentes automobilísticos, que vive aquela vida louca, né? Então, por isso que a gente tem esse percentual sendo, né, cada vez mais fragilizado, tá? E aí, tudo isso que está escrito aqui é o que a gente acabou de falar, né? Pro, Então, oi? eu trabalho no Central e, assim, de fim de semana, tipo, de 100% de acidentes que chegam, 80% são de moto e da faixa etária entre 16 a 24 anos, mais ou menos. E é Mais ou homem. menos essa faixa. E é homem. Geralmente, mulher chega em acidente e é garupa. Não é quem tá pilotando, geralmente é homem. Exatamente. E 70% é moto. Exatamente. Então, quando vocês tiverem aula de urgência e emergência, porque, por exemplo, eu dou urgência e emergência de manhã e à noite. E aí eu tô em trauma, eu tô saindo de trauma agora, na verdade. Eu passei sobre todos os traumas, passei por cinemática do trauma, aí passei sobre trauma crânioencefálico, trauma torácico-abdominal, e eu sempre trago artigos novos. Gente, eu falei para eles assim, que no final das aulas de urgência e emergência, o meu propósito é que pelo menos 1% da sala deixe de pilotar motos, porque todos os acidentes que envolvem grandes traumas estão associados a acidentes de motocicletas, né? E eu tenho um grande percentual, infelizmente, ainda de
homens sendo envolvidos. Porque também, gente, falta um pouquinho aí para senhores homens, representantes da classe, que estamos aí, Diogo, Vladimir e João, né, saberem gerir a emoção, né? Os homens têm uma tendência maior a responder no calor da emoção. Então, um homem me fechou no trânsito, eu não posso pensar nisso como um contexto só de um incidente pontual. Eu tenho que responder por isso, porque os meus hormônios falam mais alto, né? Então, eu não consigo gerir a emoção. Então, eu vou ter que ir lá, né, mostrar o meu dedo maior para ele, né, proferir palavras não muito agradáveis sobre a mãe do cidadão, e tudo isso acaba gerando em outros processos de morte, né? Então, o homem tem uma dificuldade maior na inserção desse meio de saúde, justamente por agravos e consequências em não procurar esse sistema, né? E aí, muitas vezes, como aspectos socioculturais também, eles têm medo de descobrir as doenças, porque ele vai ser a parte vulnerável, né? O homem socioculturalmente é o ser forte, né? É aquele que não vai precisar de tratamento. E a gente sabe que a linha da história mudou muito, né? A gente sabe que atualmente muitos homens já estão aí entendendo que não é ajudar a criar uma criança, não é ajudar nos afazeres domésticos, porque vocês não precisam ajudar, vocês precisam fazer. Vocês moram no mesmo ambiente, vocês criam os filhos, né? Então, não tem mais esse contexto de ter medo, de temer, porque todos nós estamos nesse processo de saúde e doença. E não tem o porquê de temer essa vulnerabilidade, né? E aí também falando um pouco desse contexto de susceptibilidade à contração de infecção, de manifestação de doenças, né, que são mais agudizadas, como as DSTs e a SIDA, o HIV. Porém, eu digo de passagem que, embora a prevalência do homem com HIV durante o percurso da história ficou muito maior do que a mulher, a facilidade da mulher ter o HIV é muito maior do que a do homem. Sabem por quê? Bom, até nisso, a natureza, bom, aí vocês vão pensar de acordo com a linha científica, com a linha religiosa de vocês. A natureza, Deus, o sol, a lua, a mandioca, não sei. Quem criou o ser humano vai de acordo com o que vocês pensam de vida, né? O que acontece? No ato sexual, o homem introduz o pênis dentro da vagina da mulher e se um dos dois forem portador da doença, o homem, depois do coito, se for um homem limpinho, né, ele tem a possibilidade de fazer ali a lavagem, né, de lavar, de fazer um processo de higienização, e isso diminui percentualmente a chance dele contrair a doença. Não é que não vai contar, meu Deus, então eu posso viver uma vida louca, meu Deus, era tudo que eu queria. É só lavar o meu bichão e tá tudo bem. Não foi isso que eu disse, tá? Porém, se reduz a carga da virulência com relação à transmissibilidade, ela é diminuída quando você lava o órgão na sequência. Então, e qual que é a dificuldade da mulher? O órgão da mulher é interiorizado. Então, após a ejaculação, fica tudo lá dentro. E a mulher não consegue lavar, né, higienizar de forma adequada, né, assim como o homem. E já é sabido que executar práticas como o chuveirinho, né, que antigamente, lá na época da vovó, se fazia muito, né, é para isso que foram abolidos os bidês, que além de serem muito anti-higiênicos, né, eles mudam o pH vaginal, né? Então, e também não tem como você lavar aquela cavidade tão diminuída, né? De uma forma adequada. E aí acaba que aquele percentual de ejaculação lá depositado tem uma grande chance aí da dissipação dessa doença. Então, a mulher tem mais chances de contração
por conta dessa decorrência, né, de ter o órgão interiorizado do que o homem. Em contrapartida, os homens estão muito mais vinculados no contexto de uso de álcool e drogas e envolvidos em situações de violência, tá? Então fica um pouco difícil de você regrar uma situação de prevenção e promoção à saúde, porque eles fazem pouca ou nenhuma adesão a essas campanhas, tá? Porém, pensando nessa diretriz de melhorar, né, a compreensão dessa realidade, melhorar os coeficientes de promoção e qualidade de vida do homem, em 2009 foi portariada, né, a PNEST, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, né? E podem ver que ela é um pouco tardia, né, gente? Dentro das políticas que foram portariadas, ela é um pouco, foi tarde um pouco, né, que foi portariada. Porém, ela tem algumas esferas, algumas linhas de cuidado, né, que visam aí uma melhor ampliação para melhorar o acesso da população masculina, pensando nessa classe jovem adulta aí, né, das classes aí de 20 a 59 anos, tá? E aí ela possui alguns eixos temáticos, ok? Então, esses eixos temáticos aí vêm de acesso e acolhimento, tá? Desse paciente. Depois eu faço dessa fala um pouquinho dessas linhas de ação, tá? Então, esse acesso e acolhimento garante a questão de reorganizar as ações do serviço de saúde, tá? Que aí, por sua vez, os serviços reconhecem que os homens são sujeitos que necessitam de cuidados. Então, eu preciso melhorar essa questão do acolhimento, não só voltado para a linha da maternidade, a linha da criança, tá? A linha de algum paciente que tenha doença crônica, mas que eu preciso fazer acesso à linha de cuidado do homem também. Saúde sexual e reprodutiva, né? Eu preciso salientar que o homem também faz uma busca sensibilizada por serem gestores, né, das famílias, e muitas das vezes isso fica tudo sobre as costas das mulheres, né? Eles também são reprodutores e eu preciso inseri-los, né, nessas realidades que muitas vezes a problemática de fazer uma família, de tornar prático o contexto de se formar, de se gerir, está envolvido na saúde do homem. Então, eu preciso trazer ele para esse contexto de saúde sexual e reprodutiva. Outro eixo temático também que a gente garante na estratégia de saúde da família é a paternidade e o cuidado, né? Então, eu tenho que inserir esse homem em todas as fases da gestação, tá? Porque não se faz um filho sozinho, né? A não ser que for lá uma concepção de forma... como chama? Fugiu a palavra agora. Me deu aquela demência que às vezes acontece. Se for in vitro, em técnicas não tradicionais, mas toda a gestação... Isso, muito obrigada. Em prática de inseminação, onde você não conhece o parceiro, né? Você tem um pai, né? E eu preciso inserir ele nesse cuidado. Então, quando você tem a estratégia de saúde da família lá, que você faz a consulta de enfermagem, eu preciso garantir que esse homem entre na consulta, justamente para promover a participação, o bem-estar e o fortalecimento desses vínculos, tá? Entre o homem e a mulher e entre esse homem e essa criança que vai nascer, para desde a vida uterina ele já se tornar responsável por esse cenário, tá? Não é a questão de ajudar, é a questão de ser e pertencer a esse cenário de pai,
tá? E em alguns contextos a gente sabe que esse pai não vai participar ativamente porque não tem contexto de separação aí, né? E muitas das vezes também a gente tem aquele contexto que a mãe não vai cuidar da criança, é o pai que vai cuidar. Então eu também preciso fazer uma orientação global desse contexto. Então vocês podem ver que muitas das vezes alguns locais estão se readaptando, né, para que esse pai faça um melhor cuidado de paternidade, né, de forma generalizada com a criança. Quantas vezes vocês já não viram trocadores sendo dispostos somente no banheiro feminino, por exemplo? Isso é uma regra que tem que ser mudada, porque o pai que cuida sozinho de uma criança, como é que ele troca o seu neném? Né? Isso está em desarmonia com a PNEST, tá? As doenças que são prevalentes também da população masculina, né? Então a gente sabe sobre os agravos aí com relação ao câncer de próstata. Então eu preciso garantir e facilitar ao acesso, né, e a qualidade da atenção desses homens, né, fortalecendo as grandes campanhas, né? E eu preciso também fazer uma prevenção com relação à violência e os acidentes, né, de linha automobilística, como eu falei para vocês, né? Eu falei que essa é uma linha que mais mata os homens, né? E aí eu preciso diminuir e sensibilizar também para a questão da violência dirigida, ok? Então, tudo isso aqui equivale a essas linhas de ação que eu estou falando. Então, eu preciso desenvolver campanhas, né? Reconhecer a diversidade, né? Com relação à moradia, com relação à idade, com relação à orientação sexual, respeitar as diferenças de gêneros, né? E fazer essa capacitação junto às equipes, né? Fazendo, então... Oi, alguém quer falar? Não? Então, incluindo aí os homens como sujeitos do programa de saúde, né? Acolhendo eles, né? E deixando que eles falem, né? Que eles articulem as suas dificuldades, porque na maior parte dos contextos, né? O homem acaba não se valorizando, né? Ele fica ali como ser protagonista só, como não protagonista, quer dizer, ele é só um elo, sim, desculpa, não principal do contexto, é a mulher que fica ali falando sem parar e ele mal tem tempo, né, mal tem chance de fazer a sua articulação, né, em prol da sua própria promoção à saúde, tá? E aí a PNEST, então, estabeleceu alguns meses de valorização, né, do homem. Então, vocês sabem que o mês de novembro é o mês master, né, de conscientização sobre os cuidados integrais com a saúde do homem. Então, ele não fala só sobre o cuidado sobre a próstata, mas ele também faz uma linha de cuidado sobre a saúde mental, sobre as infecções sexualmente transmissíveis, as doenças crônicas também dos homens. Então, se há toda uma preocupação com relação a essa interface para os homens, tá? Além das prevenção, né, da campanha de prevenção e diagnóstico do câncer de próstata, como eu já havia falado, e aí vão ser feitos informes aí para o MEV, né, para a mudança do estilo de vida, e aí vai ser alinhado propostas contra o tabaco, bebidas alcoólicas, né, para assim fazer um bom funcionamento e prevenção de doenças, né. E aí a gente tem em agosto o mês da valorização da paternidade, né, que geralmente eles chamam de o agosto dourado. Então é inserir esse pai aí junto pelo Comitê à Vida, tá? E aí eu trago esse pai como um corresponsável, né, principal nessa estratégia de pré-natal da parceira, né, com o objetivo de sensibilizar ele e também fazê-lo compreender toda essa questão de que ele tem direitos,
né, tem deveres, e aí inserir ele nessa questão de envolvimento, engajamento e empoderamento dos desafios da paternidade, né? Não é, mais uma vez, fortalecendo aí. Eu não sei se tem algum aqui que é pai, não sei se Diogo é pai, se o João é pai, Vladimir é pai. São? Sim, eu sou pai. Não, pô, só não. Não? É só o Vlad que é? Isso acaba estreitando os laços de confiança, tá? É um ponto fundamental, né, com relação ao melhor envolvimento, né, e um desenvolvimento. Então, todo mundo acaba ganhando nesse processo. Não é só o pai, mas a criança também, tá? E aí, como consolidação a isso, houveram umas mudanças com relação à lei do acompanhante, né? Garantindo, então, que não só o pai, mas um outro acompanhante. Então, isso teve uma portaria mais forte, que foi essa de 2005, essa daqui, ó, de 11.108, né, que dá direito a um acompanhante durante todo o trabalho de parto e pós-parto da mulher, porque antes era bem uma característica vinculada a ônus, né, então a gratificação de dinheiro, então vinculadas a empresas, a hospitais privados, e aí se você pagasse, você tinha direito, né? Não era mais ou menos assim? Aí não, e aí em 2005 se criou essa portaria que dá direito, sim, a um acompanhante. Aí você pode falar, ai, Pro, mas lá na onde a minha irmã ganhou, eles tiveram que pagar uma taxa. Em algumas locais, eles pagam uma taxa diferente ao uso da roupa privativa, né? Mas que eles têm direito ao acompanhante, isso está garantido em lei, tá? E aí faz um alinhamento com a PNEST também, tá? E aí, uma vez que esse pai entra dentro do contexto, né, as melhorias com relação ao crescimento e vínculo da paternidade se torna cada vez mais rica para o crescimento, não só da criança, tá, gente? Mas no fortalecimento dessa família em todo o âmbito de construção dos seres. Tudo bem? Com relação à PNEST? Tudo. Alguma dúvida, homens? Vocês têm que falar algo ao respeito? Tranquilo, Pro, de boas. Não vão falar nada sobre a sua defesa? Vou falar, viu? Ô, Pro, posso Tá certo, vou falar o quê? Pro? Oi, amor. Posso fazer um comentário assim em relação à saúde do homem? Fala, Essa situação Bibi. do homem procurar o médico, procurar o posto de saúde, fazer exames complementares, se cuidar, na verdade. Claro. Hoje em dia, os homens assim, de idade entre 40, 35, 30 anos, os mais novos, por exemplo, eles vêm de uma outra geração, onde as esposas, namoradas e mães apoiam essa ida ao médico e tudo mais. Uhum. Agora, os homens mais antigos, de 50, 60, 70 anos, eles são muito mais resistentes, né? Demais, Vivi, demais. Muito resistentes. Eu vejo isso, assim, por exemplo, na família. Eu perdi o meu pai com 49 anos, há 16 anos atrás, porque ele não ia ao médico. Ele não procurava médico, né? Ele achava que ele era o pai de família, o forte, o que não precisava ir ao médico, o que não podia pegar atestado, o que não podia faltar. Uhum. E hoje em dia eu tenho um padrinho, que ele tem 80 anos, ele tem DPOC, e ele não vai ao médico. Ele vai, assim, em situações extremas, a hora que a gente fica enchendo o saco, a família fica enchendo o saco. E mesmo assim tem muita coisa que ele não acredita, né? E aí entra aquela situação, aquele caso assim, vamos supor, se não tem um convênio, por exemplo, né, e você precisa da saúde pública, precisa da UBS,
E aí ele fica naquela história que a gente falou aquele tempo atrás sobre a enfermeira da unidade básica de saúde. Ah, eu vou passar com aquela enfermeira? Ah, será que ela sabe tudo? Então, assim, os homens antigos são bem mais resistentes. Demais, você falou perfeitamente. Esse contexto sociocultural dificulta muito e acaba acentuando essa mortalidade do homem, né? Então, quanto mais velho, né, quanto mais eu tenho aí uma dissociação aí da linha de idade dele, mais dificuldade eu tenho de inserção a ele. E aí que eu tenho que fortalecer isso com as famílias, né? Então, esposas, filhas, netas, né? Tentar levar ele para esse contexto de promoção e prevenção. E eu sei que nem sempre é fácil, né? Porque a gente tem um pessoal que é turrão aí, né? Eu sei muito bem o que você está falando, né? Meu avô, que já não está entre nós, também era do mesmo jeito, né? Além de não procurar cuidado com nada, né? Tudo era na base, eu acredito muito na fitoterapia, acontece que isso é um tratamento a longo prazo e não para doenças agudas, tudo era na base da erva, né? Então, fica difícil de você fazer um controle assim. E aí, pensando que mais antigamente, o meu avô, por exemplo, começou a fumar com 12 anos, e era cigarro de palha, que era pior ainda, porque não tinha nenhum filtro, né? Então, eles vão ter doenças prevalentes e agudizadas muito piores, né? Relacionadas aí a doenças crônicas. Eu creio que essa nova faixa etária que vem surgindo tenha mais cuidado com a vida, né? Tenha mais zelo com relação à prevenção e à promoção do que o contexto sociocultural anterior. Essa questão de cuidado está muito mais prevalente agora, né? De zelo à vida. Eu acredito, né? Vamos ver como que vai ser a história daqui para frente. O que vocês vão contar? Tomara que mude mesmo, né? E que os homens tenham aí essa promoção de saúde, essa conscientização, né? Que é necessário também, porque são seres humanos, né? Porque é homem que não tem que ir, né? Que nem antigamente tinha muito preconceito sobre o exame de próstata. Hoje tem alguns que já, né? Já não tem tanto preconceito, mas também não fala que fez, não fala que foi atrás. É verdade. Mas fazem, né? Uhum. Mas é isso aí, é uma coisa que eu vejo muita resistência em relação ao homem, né? Perfeito. E aí, por isso, eu acho que tem a maior mortalidade, é isso mesmo, né? Mortalidade? Masculina e feminina, assim, quando é uma morte natural. É isso mesmo, Vivi. Muito obrigada por acrescentar isso daí, você falou perfeitamente. De nada. Agora a gente... Quantos pontos eu ganho? Lá vem vocês atrás dos pontos. Vocês sabem que eu coloquei uma brincadeirinha lá, que a gente fica nesse negócio de quarentena e a gente acaba se rendendo essas brincadeiras aí, né? Aí tem um negócio lá no Facebook que fala assim, tem 3 coisas que eu gosto e uma que eu não gosto. E eu fiquei um pouco até assim, falei, nossa, ou realmente vocês me conhecem, ou eu já falei para todo mundo que eu não gosto de figo, né? Porque assim, eu gosto de todas as frutas na vida, eu gosto muito de fruta. Eu só não suporto figo. E aí foi engraçado, porque teve uma aluna que escreveu assim, se eu responder, quantos pontos eu ganho? Então, é exatamente isso, né? Então, tudo na base do ponto, né? Tá bom. Bom, gente, o que eu vou falar com vocês aqui, eu não sei se vocês já conhecem, se já ouviram falar, mas é meio que místico esses 2 tratamentos que eu vou falar hoje para vocês, tá? É com relação ao cuidado, né? A linha de uma doença aguda que veio se espalhando aí no decorrer, é uma doença secular, é a doença do HIV, AIDS, né? E se vocês já ouviram falar de uma linha de cuidado chamada de PrEP e a outra chamada PEP. Já ouviram? Já, professor, eu trabalho no Não ouvi, não. Já ouvi falar assim. Já ouviram? O Vlad trabalha com o quê, Vlad? no Centro
referência em DST-AIDS na Vila Mariana. Ah, que bacana. Então você trabalha com o PEP. Com o PEP e com o PrEP. Ai, que bacana. Então você vai poder me ajudar nessa aula aí. Porque geralmente quando eu falo, quase ninguém conhece ou nunca ouviu falar, né? E é bacana quando você entra dentro de um serviço já atualizado sobre assunto e também como ser um cidadão saiba sobre isso. Eu creio que isso é pouco falado na mídia e, na verdade, quando foi disponibilizado esses tratamentos, algumas pessoas utilizaram de má fé sobre o uso ou acabaram fazendo como juízo de valor também a utilização desse avanço científico aqui, tá? Então, primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre os dois e depois a gente separa, tá? Então, o PrEP é uma sigla em inglês, tá? Então, por isso que vai estar meio bagunçado aqui na hora que vocês forem ler, mas ele é uma profilaxia pré-exposição ao HIV, tá? Então, ele consiste num consolidado de medicamentos ao HIV numa única tomada de medicação, né? Que consiste numa única tomada, no uso diário dessa medicação, né? E aí você toma isso de uso contínuo, tá? Então, atualmente, a gente tem um único produto aprovado para PEP, tá? Que é um medicamento 2 em 1. Então, eu tenho associado tenofovir e a entricitabina, ok? Eu vou explicar de uma forma não muito confusa para vocês. O que é o PrEP? É assim. Vocês já tomaram ou tomam ou conhecem o que é um anticoncepcional. Então, o anticoncepcional também é uma profilaxia para gestação. Ou seja, você toma uma medicação baseada em hormônios para que você não tenha ovulação e não engravide. O PrEP é baseada em medicações para pessoas que tenham relacionamento, tá, com portadores de HIV, tá, para que elas não fiquem submetidas a relacionamentos de risco com esse parceiro. E aí, quando surgiu a PrEP, muitos julgamentos de valores, muitas opiniões negativas sobre esse avanço farmacotecnológico surgiu, tá? Principalmente a nível religioso também foi bem julgado, ok? Só que a gente tem que lembrar que nós somos seres livres com relação à escolha de atos sexuais, escolha de práticas de gênero, escolha de ser feliz, tá? E aí, quando você escolhe um parceiro sexual e este é portador do HIV, o que acontecia? Essa pessoa ficava presa a um uso, né, do preservativo para sempre, com aquele receio eterno da contaminação dessa doença. Quando você toma o PrEP, que é essa medicação combinada, né, do tenofovir e a entricitabina, que é o que vocês conhecem como o coquetel, parte do coquetel, né, ele vai proteger você de uma forma anterior à contaminação, como se fosse o anticoncepcional, ok? E aí, quais foram as dificuldades, né, com relação à inserção desse uso do PrEP? As pessoas começaram a julgar que quem fosse submetido a essa terapêutica deixaria de usar o preservativo e estaria mais exposta à doença sexualmente transmissível.
Se você for comparar ao uso do PrEP para ter uma vida desregrada sexualmente, isso é uma verdade, tá? Não deixa de ser uma verdade. Você fica com uma possibilidade de não contaminação nos casos de situação de risco, tá? Para a instalação do HIV no organismo. Porém, a gente está falando de você ter uma vida sem limitações das suas formas sexuais com um parceiro fixo. E não sobre uma vida desregrada sexualmente falando. Conseguiram compreender até aqui? Sim, Pro. Tá. Esse é o PrEP, porque PrEP é de pré, ou seja, você se prepara para isso. É como se fosse um contraceptivo, né? Como se fosse o anticoncepcional, né? Para que você se prepare antes disso. Agora, tem uma diferença do PEP, tá? Eu não vou sair dessa tela aqui, porque o restante é tudo muito baseado nos protocolos. O PEP é um protocolo de profilaxia pós-exposição. Então, olha só qual que é a diferença. No PrEP, você se prepara antes, é pré-exposição. E o PEP é pós-exposição. Então, aqui você já foi exposto ao HIV. E quando vai acontecer isso? Em todas as unidades, na maioria delas, da rede do SUS, de urgência e emergência, se você tem um caso de exposição ao HIV de forma não protegida, quais são essas condições? Estupro, você praticou uma relação sexual desprotegida, tá? Então, você procura uma unidade de saúde, mas tem tempo para isso, tá? Eu não posso lá esperar uma semana e depois eu vou lá tomar o PEP, ok? Você tem um tempo para tomar esse agregado, essa composição medicamentosa, tá? Para que ela faça efeito no seu organismo. Qual é o tempo? 36 horas. Passou de 36 horas, ela não faz mais efeito, você não entra mais no protocolo. E é igual o comprimido do dia seguinte. Quanto mais tempo você demora para tomar a medicação, menos efeito ela faz. E é só nos casos de exposição sexual que eu tomo PEP? Não. Você vai ser direcionado para o tratamento do PEP também em outras situações, como, por exemplo, acidente com material biológico. Então, quando você não conhece a fonte, né? Então, por exemplo, você se perfurou na caixa de... Você é aquele colaborador que a gente quer bater, né? Mas não pode, que vai, pega a caixa de pérfuro cortante. Todo mundo conhece o que é uma caixa de pérfuro cortante? Aquelas caixas amarelas, onde a gente deposita as agulhas e as seringas. Aquilo é uma caixa de pérfuro cortante. Ela tem uma linha de depósito de agulhas e seringas. E aí, o que o profissional que não está muito interessado em seguir as normas e condutas de segurança de trabalho faz? Chacoalha a caixa para caber mais. E aí, um belo dia, ele foi lá e, deixa eu apertar aqui um pouquinho, para ver se cabe mais. E ele se perfura. Ou, se não, em alguma circunstância, você está puncionando o paciente e se perfura. Mas a parte mais ruim é se perfurar quando você não conhece a fonte. E, tristemente, nós temos um grande e elevado número de colaboradores que não são da enfermagem, né? Então, nós temos aí colaboradores da higienização, né? Funcionários de departamentos públicos, como coletores de rua, né? De lixo, que sofrem acidentes percutâneos, né? De seringas, de agulhas, de bisturi,
né, por fazerem descarte de forma incorreta desse material. E aí, eles precisam ser submetidos a essa terapêutica, porque eu não tenho a fonte desse paciente para descobrir, para coletar o exame de teste rápido de HIV. Porque se você está do lado lá do paciente e você se perfurou, me perfurei, e agora? E agora que você vai coletar um exame de teste rápido de HIV, de sífilis, de hepatite, e você vai solicitar autorização para o paciente, não pode fazer escondido, tá? Nada é escondido porque é antiético. Você vai falar para ele, olha, eu me perfurei com a sua coleta e eu posso ter sido contaminado de alguma forma, eu preciso coletar o seu sangue. Você me autoriza? Autorizado, você faz a coleta, né? O médico faz a solicitação e é coletado as mesmas sorologias, tá? Alguém quer falar comigo? Oi? Já aconteceu um caso comigo, eu já me contaminei no caso, mas o paciente não tinha nada. O paciente foi trazido para emergência porque passou mal na medicação. Na hora que eu fui tirar o scalp dela, era uma mulher no caso, ela acabou tendo uma crise convulsiva e eu me contaminei com o scalp. Aí na hora eu fiquei, não sabia se falava, se não falava, acabei chegando para minha enfermeira e falei. Aí ela falou que tinha que coletar, eu coletei, tive que coletar exame dela. Sim. Passei com a infecto, na época a gente me encaminhou para a UPA do Baeta, da UPA do Baeta já me deu encaminhamento para policlínica. Exatamente. Aí eu esperei sair os exames, no outro dia eu passei com a infecto e graças a Deus a paciente não tinha nada. Mas outro acontecimento com a colega minha na época que eu trabalhava no Hospital São Bernardo, ela se furou com o paciente e acabou que ela não contou para ninguém. Depois no final do plantão ela foi e contou. Aí o paciente era jovem, ela ela achou que não tinha nada. Aí a enfermeira insistiu e ela pegou a ficha do paciente, ligou pro paciente e falou o acontecido tudo, o paciente voltou lá tudo e coletou o exame. Aí ele até tranquilizou a técnica, falou que não tinha nada, tudo. Na hora que veio o resultado dos exames, ele era soro positivo. E nem ele sabia. Aí ela teve que tomar os 6 meses de coquetel. Ai, senhor. Tá vendo? Tá vendo? Porque quem vê cara não vê doença, gente. Paciente que faz contaminação com HIV, ele tem o que a gente chama de janela imunológica. Tá? Não cabe aqui essa aula, né? Se um dia a gente tiver a possibilidade de ter outras aulas de epidemiologia, mas a janela imunológica permite que pacientes não tenham nenhum rebaixamento com relação à parte de suscetibilidade imunológica, você não percebe que esse paciente tem, gente. Então, o cuidado serve para todos, né? O cuidado com relação ao uso de equipamento padrão, né, de EPI, é para todos, não é só para aquele que você olha e você traça um perfil com relação ao biotipo. Esse é muito magro, cheio de tatuagem, esse pode ser que tenha. Esse não, olha lá como ele é saudável, chega a estar com a bochecha corada, esse não vai ter. Gente, isso é estereótipo. Não façam juízo de valor, tá? Porque pessoas vivem bem com o HIV hoje. Não é mais como antigamente, tá? Que as pessoas morriam aos montes porque não tinha medicação para controle. Não façam isso, tá? É um tiro no pé. E aí, obrigada por dividir a história, viu? É o Diogo, né, que tá falando? Isso, pro. Obrigada, Diogo. Tá vendo? À distância eu já tô conseguindo saber quem são vocês. Quando eu compartilho a tela, eu não sei quem tá falando. Não aparece para mim. Então, quando você conhece a fonte, você tem como coletar. Só que o paciente precisa permitir, tá, gente? Eu já vi casos do paciente não permitir. E aí é um problema. Porque aí você vai tratar esse funcionário como fonte desconhecida. Fonte desconhecida, ele tem que entrar no protocolo do PEP. Vai ter que tomar o PEP aqui por 28 dias, tá? Que é essa junção de medicamentos aí, que é um coquetel mais forte, tá? Durante 28 dias.
e eu vou dizer, não é nada legal tomar essa medicação, você tem vários efeitos colaterais muito fortes, tá? Mas é risco-benefício, né? Você acaba protegendo uma vida aí de ad infinito. E aí você faz, além dessa questão de fazer a coleta, né, pro exame do HIV, tem as outras sorologias também. Então, você vê a sífilis e você vê hepatite também. Se a sua hepatite, se você não tem cicatriz, né, de vacina para hepatite, você vai ter que tomar vacina para hepatite. Você vai ver seu VDRL também, que é o sífilis, né? Se der lá treponema positivo, vai ter que tomar 2 doses de bezetacil, tá? Além das 28 dias de doses medicamentosas, tá? Com relação à PEP. Então, as unidades de pronto atendimento, elas fazem esse cuidado da PEP, tá? E aí elas têm essa medicação para fazer uma liberação logo no pronto atendimento e até por 3 dias ou até 5 dias, porque às vezes você pega aí um feriado prolongado de 4 dias e esse paciente ele vai ser tratado não mais na UPA, ele vai para o centro de especialidades, tá? É o infecto que vai cuidar desse paciente, tá? De você que se contaminou, o profissional da saúde, ok? E aí o mesmo também acontece com pacientes aí que tem não só que faz um prejuízo aí como acidente de trabalho, porque isso é caracterizado acidente de trabalho, mas também como eu falei, né, o paciente teve aí uma noite, né, que usou fez um sexo aí desprotegido, ele pode procurar a unidade de pronto atendimento para isso. Agora, o que eu alerto é que é o seguinte, a PEP, né, a profilaxia pós-exposição, não é um uso rotineiro, tá? Então, hoje eu fui lá, fiquei muito doido, tomei uns 5 coquetéis na cabeça, saí com uma pessoa que eu não conhecia, não usei preservativo e acordei no outro dia, me bateu aquela dor na consciência, falei, meu Deus, e agora? Não sei nem o nome daquele diabo, não sei onde mora, não usamos preservativos, usei todos os orifícios do meu corpo, e eu vou ter que me cuidar. Então, você vai até uma unidade de pronto atendimento, e olha, eu vou dizer de verdade, de uma pessoa que já trabalhou em unidade de pronto atendimento, não tem exposição pessoal, tá? Muitos vão lá e morrem de vergonha de falar. Às vezes, na classificação de risco, não falam com o enfermeiro, né? Justamente aí, voltando até o que a Vivi falou, né? Acha que o enfermeiro não vai resolver. Diga-se de passagem, o enfermeiro sabe de cor e salteado esse protocolo, tá? Que é o de exposição biológica, material biológico. Então, o que não pode é isso ser feito de rotina. Por quê? Esse paciente vai ficar registrado no sistema. Foi liberado lá um coquetel, né, um kit de PEP para ele. Aí passou 2 semanas, ele foi lá e fez de novo. Ele ainda estava sobre o uso desses 28 dias, só que ele fica preocupado. Ai, meu Deus, será que é? Será que não é? Ele volta na unidade e conta a mesma história, né? Daqui a pouco ele faz de novo, quer dizer, num período de menos de 3 meses, ele procurou a unidade 3 vezes. Não é uma vida desregrada, isso é um protocolo de urgência, tá? Para profilaxia, não é para uma vida desregrada. Por isso que ele foi muito julgado erroneamente, né? As pessoas acharam que isso ia ser uma forma das pessoas usarem a vida da forma desregrada. Eu vou lá, faço uma relação de forma desprotegida, porque depois o PEP vai me salvar. Não é assim que acontece, tá? O usuário que usa desse sistema, ele é convocado, tá? Porque eu também já vi acontecer. Quando eu falei para vocês lá daquelas reuniões de matriciamento, a gente discute essas reuniões de matriciamento. Paciente X procurou, e aí os pacientes às vezes acham que o sistema não é interligado, mas ele é. Então, ele procurou a UPA Baeta, procurou a UPA União, procurou a UPA Outros Dias. Em menos de 3 meses, ele usou o PEP. 3 vezes. A gente faz uma convocação desse paciente e explica qual é o sistema.
porque ele está, de uma certa forma, em risco, porque essas medicações, elas são hepatotóxicas, tá? Um coquetel HIV, ele é uma quimioprofilaxia, tá? Então, as chances dele desenvolver uma doença hepática também é grande. Tudo bem aqui, gente? Tudo. É que praticamente eu já falei tudo que vocês precisavam saber que tinha nos slides, né? Eu fui falando. É porque já é uma coisa tão conhecida por mim que eu fico animada para falar e acabo esquecendo de passar os slides. Mas é mais uma interação professor-aluno mesmo. Mas para que vocês conheçam, o PrEP, ele foi trazido dos Estados Unidos em 2012, mas ele só foi utilizado aqui no Brasil em 2017, ou seja, ele é muito recente, né? Poucas pessoas conhecem, né? E ele também é disponível no sistema particular, tá? Então, eu vou deixar para vocês o material aqui, passando devagarzinho, para que depois vocês possam pausar, né? E lerem, caso vocês tenham curiosidades a mais sobre isso. Eu vou falar uma coisa a mais que eu não falei sobre, no caso de estupro, com relação à PEP. Então, além de fazer o uso da quimioprofilaxia, também é importante lembrar que essa paciente precisa tomar a medicação do comprimido do dia seguinte, tá? Porque eu posso levar em consideração que ela pode ter contraído uma gestação, ok? Bom, alguma dúvida? Não. Não mesmo? Bom, então, eu vou encerrar aqui a aula do Seminário Integrador. Vou deixar vocês